Hoje eu estou trazendo a nossa lição de número 12 da Sala Lídia dos Vales. Eu vou tentar deixar o vídeo bem sucinto, que é para não ficar muito pesado e também não demorar no envio, né? E não ficar cansativo para ninguém para assistir. O título da nossa lição de hoje é O Amigo Desconfiado. Como todos sabem, nós estamos estudando sobre os amigos de Jesus e uma trajetória aí dessas pessoas em relação à vida de Jesus, ao ministério dele, né? A nossa referência bíblica está em João 20, do 19 ao 29. Eu peço que os irmãos, né, e as crianças leiam essa referência em casa, justamente porque se eu for ler aqui, vai consumir um pouco mais de tempo, tá bom? O nosso versículo-chave se encontra em João 20, do 29b, que é aquele versículo que diz assim: felizes são os que não viam, mas assim mesmo creram, né? Esse versículo já traz pra gente aí uma lição que é sobre a fé, né? A nossa fé, ela não é movida pelas coisas que a gente vê, como está em Hebreus, mas pelas coisas que a gente crê, né? Bom, vamos lá para a nossa lição, então. Os discípulos, eles já estavam cientes que Jesus ia morrer e que ele também viria a ressuscitar. Só que quando Jesus comunicou os seus discípulos sobre isso, eles ficaram tristes e com muito medo. Eu acredito que se um amigo meu, ou se um parente meu chegasse e falasse assim: olha, Larissa, eu vou morrer, eu também ficaria muito chateada, ficaria assustada, porque o ser humano, ele não está preparado para a perca, né? Para perder alguém. O ser humano, ele está acostumado a ter pessoas em volta, né? Ele está acostumado a estar sempre com alguém presente, a ter contato com outras pessoas, e o ser humano, ele com tudo isso, ele acaba sendo pelo fato de se apegar, quando a gente perde alguém, a gente fica muito triste, né? Então os discípulos, eles ficaram tristes também, né, e com medo. E mesmo depois que Maria Madalena disse que tinha visto Jesus, né, porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, Maria Madalena já tinha visto ele lá e confundindo ele com o jardineiro, né? Eles continuaram trancados em casa, né? Eles continuaram com medo do que os inimigos de Jesus podiam fazer com eles, né? Era um domingo à tarde e os discípulos estavam reunidos quando de repente eles ouviram uma saudação, né? A saudação era mais ou menos assim: que a paz esteja com vocês. Eles reconheceram aquela voz na hora, né? Eles sabiam a quem pertencia aquela voz. Jesus apareceu, então, na sala, sem que eles precisassem abrir a porta para ele, né? Porque o corpo dele já não era mais como o nosso, não era mais um corpo de carne e osso, né? Era um corpo espiritual, né? Os discípulos ficaram maravilhados por verem Jesus novamente. Ele deu instruções para os discípulos de como eles deveriam agir. E então, depois disso, né, dessa pequena conversa, Jesus se retirou de novo. Só que um dos discípulos não estava presente, e esse discípulo era o Tomé. Quando ele chegou, então Jesus já tinha ido embora, e aí Tomé chegou. Quando ele chegou, os discípulos contaram para ele o que tinha acontecido, que Jesus esteve por lá, e Tomé duvidou, né? As palavras de Tomé foram que
Se ele não conseguia ver um sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocasse com o dedo dele, e se ele também não pudesse colocar a mão do lado de Jesus, ele não podia crer que aquele era o mestre. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente. Então, os discípulos continuavam a se reunir, né? E dessa vez, Tomé estava com eles. E aí, como Jesus é muito maravilhoso, ele apareceu no meio da sala e lhes deu a mesma saudação: que a paz esteja convosco. Depois, ele se aproximou de Tomé e estendeu as mãos para que ele pudesse tocar as feridas causadas pelos pregos. Então, claro que Jesus sabe de todas as coisas, então ele já sabia que Tomé duvidava, já sabia quais seriam os sinais que Tomé precisava. Então ele estendeu as mãos para Jesus, para que Tomé tocasse, né, nas suas feridas, e ele falou: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda sua mão e ponha ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Na mesma hora, as dúvidas de Tomé desapareceram. Ele se ajoelhou diante de Jesus e declarou: meu Senhor e meu Deus. Jesus, ele não desprezou Tomé por duvidar, mas lhe ensinou uma lição, né? Você creu porque me viu, mas felizes são aqueles que não viram e mesmo assim creram. Da mesma forma Jesus conhece o nosso coração e sabe quando nós estamos crendo de verdade ou não. Jesus ensina que não é preciso ver para se acreditar, mas apenas confiar pelos olhos da fé, que que o impossível pode se tornar realidade, né? Tem aqui na nossa lição uma curiosidade que eu vou deixar para vocês, que é o nome Tomé significa gêmeo em hebraico. Então, também era chamado de Dídimo, tá? O Tomé também era chamado de Dídimo. Embora seja conhecido como o discípulo que duvidou, Tomé era corajoso. Quando Jesus decidiu voltar para a Judéia, os outros discípulos ficaram com medo, porque haviam pessoas querendo matá-lo. Mas a resposta de Tomé foi: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Essa passagem se encontra em João 11:16. O que eu quero deixar para todos vocês é que, além da nossa lição, é que nós estamos passando por um momento difícil, um momento complicado, não só no nosso país, mas no nosso mundo. Mas nós temos que crer, nós devemos confiar e acreditar que Deus tem um propósito em tudo isso e que em breve, né, no tempo dele, tudo isso vai se resolver, né? São sinais, mas nós precisamos confiar, somente confiar. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus.